Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rosildo Bonfim, sou advogado, mestre em gestão do trabalho e doutorando em serviço social. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre trabalho e mediação digital. Mas para começar, vamos dar as referências que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, que as referências vão aparecer aqui, ó. Mas vamos dizer para vocês as referências. Primeiro, vamos trabalhar com um livro chamado Crise, Ultraneoliberalismo e Desestruturação de Direitos. Vamos trabalhar com o capítulo 3º deste livro, que tem o título Trabalho e Mediação Digital. Além disso, vamos trabalhar com o nosso velho Karl Marx, no livro O Capital. E a terceira obra que nós vamos trabalhar hoje é de um professor simpático, de voz forte, que vocês devem conhecer, é o professor Rosildo Bonfim, no livro A Plataformização do Trabalho Subordinado. Essas serão as 3 referências, não precisam copiar, elas vão aparecer descritas aqui em cima, com todas as referências para vocês. Essas são as 3 obras que nós vamos trabalhar. Bom, inicialmente vamos verificar o que é a força de trabalho. Como se dá os modos de produção capitalista? Nós que não temos os instrumentos de trabalho, nós vendemos nossa força de trabalho. E o capital, como tem os instrumentos de trabalho, eles compram a nossa força de trabalho. Já daí, o que vocês vão perceber? Vão perceber que enquanto nós tentamos, vendendo nossa força de trabalho, valorizar nossa força de trabalho, o capital faz o contrário. Tenta reduzir o valor dessa força de trabalho, porque uma vez reduzindo a força de trabalho, aumenta a taxa de lucro do capitalista. E essa, senhores, é a guerra constante, o conflito constante que bem Karl Marx discutiu no Capital. É a luta de classe. O trabalhador e o capital lutando para aumentar a taxa de lucro e nós vendendo nossa força de trabalho para tentar ter um salário digno para poder sobreviver, pelo menos obter o mínimo existencial. Então vejamos, como nós ficamos sempre no conflito de capital e trabalho, nós tentando valorizar nossa força de trabalho e o empresário tentando desvalorizar, eu pergunto, nos dias de hoje, qual o grande incentivo para desvalorizar a força de trabalho? A tecnologia. Com a tecnologia e a inteligência artificial, o trabalho vivo, o trabalho humano é substituído ou está sendo substituído pelas máquinas, não é? Cria-se uma reserva muito grande de desempregados, porque a tecnologia substitui muitas atividades. Quando eu crio uma reserva de desempregados, lei da oferta e da procura. Se eu tenho mais pessoas procurando emprego e menos pessoas dando emprego, cai assustadoramente o valor da mão de obra de trabalho. Então, a tecnologia, hoje, é um instrumento que facilita a precarização do trabalho e a redução do valor da mercadoria trabalho. Aliado a isso, também a inteligência artificial, que faz muitos trabalhos que ontem faziam os seres humanos, ontem faziam os trabalhadores. Então, a gente percebe que a tecnologia é um instrumento de precarização, é mais. A tecnologia permitiu algo impensável no passado. A tecnologia faz o que? Externaliza algumas obrigações que era do empresário para o empregador. Mas você deve estar pensando, professor, não entendi direito essa questão de externalizar obrigações do empregador. Eu não entendi o que ele falou. Bom, vamos entender isso direitinho? Vamos lá, vamos dar um exemplo da Uber do Brasil. O que é a Uber na sua essência? Embora ela diz ser uma empresa de tecnologia, não é. A Uber é uma empresa de transporte individual. Se eu não tivesse essa tecnologia, como é que funcionaria o sistema? A Uber, por ser uma empresa, ela compraria os carros, não é? Uma empresa de transporte individual, ela compraria os carros e faria manutenção dos carros para atender os seus clientes e contrataria empregados, que são os motoristas. Pois é, olha como a tecnologia veio para externalizar responsabilidade do patrão para o empregado.
que a Uber afirma não ser empregado, de forma equivocada. A Uber cria um aplicativo, conecta os usuários, né, com o motorista, ganha em cima do transporte coletivo, mas quem tem o carro é o motorista. Quem faz a manutenção do carro é o motorista. Quem paga a gasolina é o motorista. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Essas atividades que antes da tecnologia e esses serviços que eram prestados antes da tecnologia, a gente sabia que quem era o proprietário tinha que comprar o ônibus, comprar o carro, fazer a manutenção, pagar a gasolina. E IPVA era quem que deveria fazer? O dono do negócio, que no nosso caso é o governo do Brasil. Hoje não. Ela, por ter uma patente de um aplicativo, ela externaliza toda a responsabilidade para que o trabalhador adquira os instrumentos do próprio trabalho. E ela entra apenas com o aplicativo, em razão disso, ela começa a aumentar a exploração do trabalhador. Isso que a gente chama de mais-valia, não é? Ela explora o trabalhador. Mas aí você de novo vai pensar, professor, já ouvi falar esse negócio de mais-valia no livro Capital do Karl Marx. E você pode estar do outro lado. Sempre tive dúvida do que é esta mais-valia. explicar o que é a mais-valia. Para tudo, presta atenção. Vamos trabalhar então agora com a teoria do mais-valor. E vou me socorrer de quem? Do velho Marx, do velho Karl Marx. E vou ler um trechinho pequenininho do livro dele, que está na descrição, o livro, que diz: a produção da mais-valia absoluta gira exclusivamente em torno da duração da jornada de trabalho. A produção da mais-valia relativa revoluciona totalmente os processos técnicos de trabalho e as suas combinações. Professor, não entendi nada. Só colocou mais um elemento, além de mais-valia, tem a absoluta e tem a relativa? Tem, mas vou dar 2 exemplos que você nunca mais vai esquecer. Vai levar isso para o resto da sua vida. Combinado? Então vamos lá. A mais-valia absoluta foi sempre trabalhada em que hipótese? Aumento da jornada de trabalho com a redução do salário pago. Então veja bem, o que é a mais-valia absoluta? Imagine que você ganha um salário de R$ 1.500. Você tem uma jornada de 8 horas. Nas 3 horas inaugurais que você trabalhou, com aquelas 3 horas você já consegue dali pagar o seu próprio salário com as 3 horas. Você produziu o correspondente ao teu salário. Legal? Mas você trabalha 8 horas por dia. Faltam 5 horas. Essas 5 horas que você trabalha é salário não pago. Essas 5 horas entram para o lucro do seu empregador. Isto é a mais-valia absoluta. Vocês entenderam? Vou reproduzir de novo para ficar certinho na sua cabeça. Eu trabalho 5 horas, 8 horas por dia. E trabalhando 8 horas por dia, nas 3 primeiras horas eu já faço o meu salário. Mas trabalho 8, faltam 5. Nessas 5 são salários, é trabalho não pago, que vai para a conta do lucro do empregador. Isto é a mais-valia absoluta, ok? E a mais-valia relativa? Mais-valia relativa, ela ocorre pelas tecnologias que implementam o método de produção, criando mais produtividade. Imagina agora, em plena tecnologia, você vai trabalhar. Antes, as primeiras 3 horas você fazia o seu salário, não é? Agora não. Como a tecnologia implementa a maior produtividade, tu faz teu salário em 2 horas. Então, você não tem mais 5 horas de trabalho não pago, você passa a ter 6 horas de trabalho não pago. Isto é mais-valia relativa. Você continua trabalhando as mesmas 8 horas, mas como a tecnologia aumenta a produtividade, você consegue produzir o seu salário não mais em 3 horas, você consegue em 2 horas. Então você já tem 6 horas de trabalho não pago. Veja que com o exemplo não ficou claro a questão da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa?
Você entendeu, velho? Importante, então, para o capital implementar tecnologia, porque aumenta a produtividade, de modo que você logo você consegue, em 1 ou 2 horas de trabalho, pagar o seu salário. O restante entra no mais valor, porque é salário não pago. Então, você aprendeu o quê? Que a tecnologia é um instrumento que fomenta mais o lucro para o capital e aumenta a mais-valia, porque tu consegues produzir o teu salário num tempo menor do que antes da tecnologia. Um outro ponto importante que a tecnologia nos trouxe para precarizar mais as relações laborais é o que a gente chama de expropriação secundária. E você deve estar... Professor, outro nome complicado. O que é uma expropriação secundária? Para falar de expropriação secundária, vamos primeiro falar da expropriação primária. No começo dos métodos de produção capitalista, ocorreu a expropriação primária. O que era a expropriação primária? O grande capital expropriou os instrumentos de produção do trabalho. Retirou, por exemplo, as pessoas da terra e o capital assumiu a propriedade da terra e transformou proprietários de terras em trabalhador, explorando-o. Essa é, lato sensu, a expropriação primária, quando se expropriou os instrumentos que permitiam os trabalhadores. Na expropriação secundária, criada com a tecnologia, a gente agora expropria direitos. Veja lá, agora a gente pega empregados e os transforma com a tecnologia em autônomos. Não é? Então a gente pega o motorista da Uber, o entregador do iFood, a gente diz que eles são autônomos, simplesmente porque agora ele passa a trabalhar intermediado por um aplicativo. E quando eu transformo esses trabalhadores, graças à tecnologia, em autônomos, eu exproprio todos os direitos trabalhistas que este empregado podia ter. Hora extra, 13º, férias. É a expropriação desses direitos que a gente chama de expropriação secundária. Vamos dar uma recapituladinha em primária e secundária para ver como foi a astúcia do grande capitalista, do capital? Primeiro, os trabalhadores tinham a sua própria propriedade e produziam na sua propriedade. Era um trabalhador produzindo dentro do seu próprio instrumento de produção, que era a terra. Aí veio o capitalista e fez a expropriação primária. Retirou, tomou a propriedade dos trabalhadores, transformou esses trabalhadores em empregados e começou a explorar, produzir mais valor, mais valia. Não se contentou com o decorrer do tempo e agora transformou esses empregados em autônomos. Através de que instrumento? Da tecnologia. Então hoje, com a tecnologia, todo trabalho que é exercido intermediado por um aplicativo, os empregadores se recusam a qualificar seus empregados como empregados e os transformam em autônomos. Quando eu os transformo em autônomos, o que é que eu faço? Eu faço o que a gente chama de expropriação secundária. Eu exproprio os direitos trabalhistas. Veja como é insana e antijurídica essa conduta. Se eu sou professor de carteira assinada na universidade, vou todo dia lá e dou minha aula, e agora eu passo a dar aula mediado por um aplicativo, dando a mesma aula, com o mesmo horário de trabalho, eu continuo empregado da universidade. Mas boa parte dos empregadores diz que na intermediação eu viro autônomo. Quando viro autônomo, perco todos os direitos trabalhistas. Então veja que a tecnologia é um instrumento que facilitou o aumento da precarização, a possibilidade de expropriação secundária. Não é à toa que nós
somos sugados por essa tecnologia, enfeitiçados por essa tecnologia, tanto sim que assumimos termos inapropriados para esses instrumentos tecnológicos. Por exemplo, nós costumamos chamar de inteligência artificial, dando essa qualificativa de inteligência, dando a este instrumento uma característica humana. Veja, porque a inteligência artificial, ela não é nem inteligente, não é artificial. E eu lhe digo por quê. Vamos dar um exemplo do GPT, que é um aplicativo que produz textos, não é? Produz inclusive textos acadêmicos. Eu pergunto, quando esses aplicativos produzem esses textos, ele cria os textos? Não. Ele pega toda a produção humana que encontra-se disponível, catalisa essas informações humanas e com elas reproduz texto. Então aquilo que ele produz é obra da inteligência humana. É obra de um computador, sim, mas de um computador orgânico, que é o cérebro humano. E também não é artificial, por quê? Porque todas as informações são geridas e colocadas nos algoritmos pelo ser humano. Mas isso, nós somos enfeitiçados por essas tecnologias, assumimos essas tecnologias e nos submetemos a essa tecnologia, tudo que o empresariado quer, transformando trabalhadores em autônomos, ocorrendo a expropriação secundária. Debate da proposta de hoje, onde a gente trabalhou trabalho e mediação digital para mostrar como as mediações digitais flexibilizam as relações trabalhistas, expropriando mais os direitos do trabalhador, aumentando mais a taxa de lucros dos capitais, dos grandes capitalistas e precarizando a vida dos trabalhadores. Até a próxima!